Olá, tudo bem? Eu sou Daileiton, terapeuta da Joia da Alma Terapias, e hoje eu venho conversar com você sobre a desestabilização mundial que estamos vivendo de uma maneira mais intensa hoje, em final de fevereiro de 2022. Pouco mais de 2 anos, estamos vivendo uma grande desestabilização por conta da pandemia do coronavírus, que nos desestabilizou emocionalmente, assolando a humanidade, trazendo um grande sentimento de medo a todos nós, mudando a nossa rotina, fazendo com que mudemos o nosso modo de vida e nosso modo de enxergar as coisas. Muitos veem essa situação como um grande aprendizado para a humanidade, pois com essa grande crise mundial, apesar das enormes perdas à humanidade, acabamos em certos aspectos entendendo que devemos pensar mais no próximo, que devemos cuidar do outro e não apenas de nós mesmos, pois ao resguardarmos a nós mesmos, nós cuidamos, além de nós, também de todos. Entretanto, nos últimos dias, ainda sob o temor e sob os resquícios desses sentimentos que a pandemia trouxe a todos nós, estamos tendo uma enorme crise diplomática internacional. Está gerando conflitos armados internacionais sérios e desestabilizando de forma grave toda a grade cristalina do mundo. O planeta, sendo analisado de uma forma holística, é formado por uma grade cristalina invisível, como uma malha fina de energia que interliga todos nós. E uma desestabilização grave deste nível, numa rede que já estava fragilizada por uma crise anterior vivida por algo grave e prolongado, é sentida e vivida por todos os seres sobre a Terra, de uma forma mais ou menos intensa, dependendo da sensibilidade de cada ser. Esse tipo de desestabilização mundial, apesar do jeito que está acontecendo ser ainda inédita, nunca antes foi analisada sob esse ponto de vista holístico, pelo menos não dessa forma, pois em épocas em que tivemos desestabilizações semelhantes, não tínhamos visões semelhantes sobre a humanidade e sobre o ser humano como temos hoje. Somente tínhamos um pequeno vislumbre de como isso poderia afetar a todos nós. Mas agora nós podemos analisar um pouco melhor. Hoje sabemos mais como a Terra reage, como o ser humano reage, e assim nós podemos atuar de uma maneira mais assertiva e nos preparar de uma maneira a tentar pelo menos minimizar os danos ou nos preparar para eles. De um ponto de vista mundial, enxergamos a Terra quase como um organismo, e podemos entender o quanto tudo isso afeta a sua saúde. As crises pandêmicas e também as diplomáticas, principalmente as que geram conflitos armados, trazem desestabilização em sua estrutura, cada uma a seu modo. No caso, e se tratando do bioma e da estrutura física propriamente dita, respectivamente, além da grande desestabilização da grade cristalina, trazendo toda uma série de sentimentos densos que geram uma série de problemas aos seres que constituem a sua camada biológica. É como se a microbiota da Terra estivesse gerando danos em sua estrutura nesse momento, comparando ela com um ser vivo que conheçamos. É o adoecimento do planeta de fora para dentro. Do ponto de vista individual, analisando os seres viventes no planeta e que compõem a sua biodiversidade, considerando o quanto essa grade cristalina está desestruturada, fragilizada e doente, impregnada por sentimentos densos, sendo o principal deles o medo e hoje entrando os sentimentos de raiva, de ódio, dentre outros, temos também todas as questões individuais que cada um carrega, feridas internas, traumas, dores, que se somam a essa avalanche interna que vem da situação atual e amplifica tudo que já temos em nossa natureza interna e guardamos ao longo de nossa jornada evolutiva. Tudo isso se soma e acaba gerando um enorme bloco de sentimentos densos que se retroalimentam e acabam sendo amplificados pela situação estrutural gerada pelo ambiente.
nesse momento de tamanha desestabilização, para que não fiquemos ainda mais fragilizados e desestabilizados, pois muitos estão sendo influenciados por todas essas emoções vindas pela grade, sem ao menos perceber. É importante estarmos atentos e conscientes de nossas sombras, de nossas dores, das emoções vigentes na humanidade e praticar a vigília constante pessoal sobre si mesmo. E como fazemos isso? É importante que estejamos atentos aos nossos sentimentos, às nossas emoções, mas principalmente aos nossos pensamentos. Os pensamentos, em momentos de tensão emocional, tornam-se muitas vezes nossos inimigos e acabam entrando em looping, ou repetindo coisas do passado, ou mesmo gerando mil e uma possibilidades do futuro, muitas vezes catastróficas, sem se focar na realidade do presente, para que possamos ver com clareza soluções adequadas para nossos conflitos mais imediatos. E é por isso que é muito importante perceber se você está entrando nesse ciclo, pois ele é gerado por pensamentos densos, muitas vezes intrusos, que desestabilizam a mente e fazem com que você não se conecte à realidade, ao momento presente. Eu sei que não é fácil se desconectar de toda essa tensão ao redor, mas para o bem do seu equilíbrio emocional e mental, é preciso que você tente se desconectar e tentar esvaziar a mente e observar o que se passa aí dentro de si, sempre que possível for. Pois se acabamos deixando, a energia perde o controle, assim como as emoções e o pensamento, até que nos percamos. Mas não se preocupe, isso é muito possível de evitar, desde que vigiemos a nós mesmos. A técnica mais simples para auxiliar a trazer a mente para o momento presente é a meditação. Seja ela por apenas 1 minuto, uma respiração profunda, uma meditação guiada, seja do jeito que for mais adequada para você. Mas experimente, tenha-a como uma aliada e com ela desenvolva a arma mais importante para esse momento, a autoobservação. Através da autoobservação, você será capaz de se conhecer melhor, mesmo em meio ao caos em volta e dentro também, muitas vezes. E isso vai ajudar com que você se conecte ainda mais consigo mesmo e também com o momento presente, dificultando que a desestabilização ao redor o afete de uma maneira mais intensa. Não tenha medo se ao se conectar, você acaba entrando em contato com suas sombras também, pois elas também fazem parte de você. Suas sombras são suas dores guardadas. Liberte-as, deixe-as aflorar, converse com elas e compreenda-as. Elas vão lhe contar uma história e vão se reintegrar a você. Tudo é um. Com o tempo, tudo vai para o seu devido lugar. E sempre que sentir algum sentimento ou pensamento diferente ou mais denso, simplesmente pare o que estiver fazendo e respire. Se não puder parar e meditar, feche os olhos e faça 3 respirações longas, pausadas e profundas e acalme o pensamento. O importante é conseguir perceber os pensamentos intrusos, os sentimentos incômodos e conseguir se desvencilhar deles de alguma forma. Existem técnicas mais profundas, como a psicoterapêutica chamada Acalme-se, muito interessante, que eu gosto muito para caso a respiração profunda não funcione em um momento em que você tente afastar os pensamentos e sentimentos intrusos e não consiga. Se precisar saber mais a respeito, procure um profissional da área de saúde. E se sentir que precisa de orientação e suporte, não deixe de buscar uma ajuda profissional. Quando olhamos para nós mesmos, é difícil que consigamos ver o todo de uma maneira ampla. E por isso, um olhar de fora e uma boa análise sempre pode ser indicada e ajudar muito. Nunca se sinta sozinha. E ao se livrar dos sentimentos mais densos, tente se conectar com sentimentos e pensamentos de frequência mais elevada.
E se não for espontâneo para você, faça isso, trazendo à memória situações prazerosas do passado que trouxeram felicidade e amor, para que esses sentimentos possam ser revividos e possam reverberar no corpo e na alma. Gratidão por ter você aqui mais uma vez neste canal. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos como este. Aguardo você aqui num próximo encontro. Até lá! Um grande beijo!